algumas questões físicas. O campeonato está aí, seria importantíssimo, né? Se ele estivesse no elenco, se ele estivesse participando principalmente aí da campanha do Flamengo. A gente não sabe como o jogador se encontra hoje, mas seria importantíssimo, até como a gente falou, que viesse alguém para esclarecer principalmente esse assunto do Conca. Nós, como os torcedores, gostaria muito de vê-lo vestindo a camisa do Flamengo. Pode ser até uma maneira, uma composição, quer dizer, o chinês emprestou o Flamengo até dezembro. Pode ser que o Fluminense consiga uma composição, até para botar ele de novo no mercado. Mas hoje, quer deixar isso bem claro, porque a relação hoje do Fluminense é completamente diferente, que era na gestão anterior, né? Quer dizer, a gente tem acesso para perguntar, para esclarecer, ou seja, a gestão hoje do Fluminense é uma gestão que está aberta, não só ao Fluminense, mas como também a nós da imprensa. E o relacionamento é o melhor possível com a imprensa, é bom que se diga, o que não era na gestão anterior. Né? Era tiro, porrada e bomba com a imprensa. Agora não. Agora com a Abad a relação é uma relação harmoniosa. E foi dito o seguinte, não nos foi oferecido, então, portanto, não foi analisado. Oficialmente, na gestão dentro do Fluminense, o assunto Conca ainda não foi tratado. Se ele passa na rua de trás, ou se esse assunto está lá na esquina, está dentro da boca maldita, ou se não está, é uma outra história. Mas oficialmente esse assunto ainda não foi tratado. Aquele Conca que jogou 38 jogos, se ficar fora um jogo, tem 7 anos isso, foi em 2010. Então, como também ontem eu recebi a ligação da assessoria do Rodrigo Caetano, que queria até falar comigo, porque eu dei aquela notícia aqui de que a tratativa da saída dele do Flamengo já havia se iniciado. E ele disse o seguinte, olha, eu sou um profissional, tenho um contrato em vigor e jamais vou quebrar contrato, e não faz parte da minha história como profissional. Então, eu não estou tratando da minha saída do Flamengo. Eu sou o diretor executivo do Flamengo e vou cumprir o meu contrato. É a posição oficial do Rodrigo Caetano. Beleza, agora a diretoria do Flamengo ainda não está tratando sobre isso oficialmente com ele, ótimo também. Aliás, eu queria até dizer aqui, né, porque a relação também com o Rodrigo e a imprensa é muito bacana, e é um baita de um profissional, e passa também pelo nível que ele é, esse tipo de relação, né? Passa isso também. Finíssimo. E nós chegamos até a dizer aqui que se sair, ou se vier a acontecer isso, o Roberto até colocou muito bem, porque foi presidente com o Rodrigo Caetano no Vasco, vai ser uma baita de uma perda para o Flamengo. O que todo mundo pode negar aqui é que o resultado não apareceu, mas que se foi montado uma constelação e que ele trabalhou para isso, foi montado. Nós falamos disso aqui, só estou repetindo que às vezes aqueles que não assistiram ontem, não foram lá no YouTube para não ver, isso foi dito aqui. Né? Foi montada uma constelação. E me diga um jogador que ele contratou no Flamengo que não teve a Aeroflá. Todos contratados foram com festa, inclusive o Conca. É mentira, verdade? Todos contratados dessa constelação. Muralha também. Hein? Muralha também. Todos. Muralha era um grande goleiro. Aí quer dizer, então quando você contrata, ele é o melhor gerente do mundo, festa, estamos felizes, fogos, Réveillon, tudo. Aí 6 meses depois, o cara não presta porque contratou. Pera aí, pô. Ele não vai de ver que o cara não vai rever. E eu volto a dizer, apesar de que o Ronaldo disse que algumas contratações são e outras não, eu acho que toda contratação é aposta. Toda. Porque eu contrato você para trabalhar aqui no programa. Hoje você está indo muito bem, né? Mas amanhã, não sei se você vai render. Uma semana aqui, você já mudou o tênis, já mudou o batom, já mudou não sei o quê, já se sente não mais a Aline da TIM, mas a Aline da seleção brasileira, que é um pouco menos do que a TIM. Então você acha que o Diego foi uma aposta? Sim, que poderia não estar certo. Você é um jogador consagrado, rapaz. Como é que mas não vai é uma aposta? Luiz Fabiano, por exemplo. Luiz Fabiano não é um jogador consagrado? Jogadores Luiz Fabiano? Não é consagrado? Peraí. O Luiz Fabiano é um jogador consagrado. Um jogador que está com 38 anos e se machucou. E deu certo? Não deu certo porque ele veio cheio de problemas. Qual o problema que veio? Não, eu o acho problema que dele é monetário. Eu acho que ele deu certo num período. Depois machucou e aí não. Não, é uma aposta. Foi uma aposta. Depende da produtividade. O custo-benefício dele foi muito ruim pro Vasco. Ele jogou muito pouco. Sim, mas é uma aposta. É uma aposta. Estou dizendo o seguinte, são pontos de vista diferentes. Toda contratação é uma aposta. Além da produtividade do atleta. Então você acha que o PSG contratou o Neymar por essa aposta? Não, pode não dar certo. Não pode, mas não a pode. tendência é 89, 90 dar certo, porque joga muito. Agora, o jogador de futebol está sujeito aqui a uma entrada dura, se machucar, ficar parado muito tempo. Agora que o Neymar é um consagrado, vai dar certo como está dando. Agora, a aposta é quando você contrata um desconhecido para jogar vai jogar na lateral. Quem é?
Ih, esse cara, esse é uma aposta. Estou dizendo o seguinte, é uma aposta porque sofreu uma contusão. Aí fica 6 meses, né? 3 meses fora. Daqui a pouco voltou, sofre uma outra. Às vezes pode o Neymar, que é um jogador, pode brigar com... Ele não brigou lá, no princípio de briga lá com o Cavani? Estou dizendo o seguinte, é uma aposta que pode no elenco não dar certo. Pode o clima não ser boa para os ossos e machucar toda hora. É uma aposta, né? São pontos de vista, eu entendi. São pontos de vista diferentes. Na minha visão, qualquer contratação é uma aposta, que pode dar certo durante um período, que pode dar certo, não dar certo no outro período. O importante é que a gente está querendo dizer, e sem defender aqui, eu não estou aqui para defender ninguém, nós estamos trabalhando com uma realidade, que de lá para cá, existe uma possibilidade de mudança, tanto é que a torcida ontem botou um monte de faixa, nome, botou, não é isso? É uma satisfação. Essa mesma torcida que está botando essa insatisfação é a mesma torcida que fez o movimento para o Rueda ser contratado. Quando os atletas foram contratados. E essa mesma torcida que fez a festa para receber todos esses jogadores. Jogando. Vai botar para quê? O Flamengo, a gente sabe que tem uma constelação. Então, é só para esclarecer os fatos, né? E acho que seria bom o presidente Bandeira falar, né? O presidente não fala, sumiu o Bandeira. Deve estar cuidando aí da ficha partidária que ele vai preencher para uma eleição que ele vai concorrer no ano que vem, porque ele tem conversado muito com os dirigentes políticos aí, de partidos políticos. Fala do Flamengo, presidente, esquece a política é o ano que vem. Né? Aí no horário eleitoral gratuito você coloca lá, eu sou o Bandeira, meu nome é Bandeira, viu? Tá, fala o número e tal, né? Mas, né, tá na hora dele dar a posição. Porque aí fica esse disse-me disse, porque o próprio presidente que deveria sentar na cadeira e falar, sumiu, né? Ninguém viu. Alguém viu ele por aí? Não sumiu, né? O Bandeira. A Band Beleza está aqui, a nossa Débora Cruz, para atualizar as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde. Uma ótima tarde a você também, Edilson, e a todos que estão acompanhando os donos da bola. Como você mesmo disse, mais um jogo fora de casa para o Flamengo, que hoje encara o Coritiba no Couto Pereira. Para esta partida, o técnico Reinaldo Rueda disse que não vai fazer muitas alterações, mas o elenco tem de volta o zagueiro Juan, que não atuava desde o segundo jogo com o Fluminense pela Copa Sul-Americana, e o meia Diego, que estava a serviço da seleção brasileira. Ele chegou hoje cedo em São Paulo, mas seguiu direto para Curitiba. Ainda não se sabe se ele vai começar jogando ou no banco de reservas. Ainda falando um pouquinho, né, sobre os protestos de ontem no Ninho do Urubu e a pressão que o elenco vem sofrendo, né, nas últimas rodadas. Em entrevista coletiva concedida ontem após o último treino, o técnico Reinaldo Rueda disse que entendia essa cobrança por parte dos torcedores, mas explicou também que tem sido muito difícil manter a estabilidade no elenco, tendo em vista que ele tem sofrido com muitos desfalques consideráveis nessas últimas rodadas. É normal, né, que haja essa reclamação por conta do nosso comportamento e pelos nossos resultados. Mas quando os jogadores de alto investimento estão entrando em forma, estão começando a jogar em seus níveis, acontece uma fatalidade. Nós perdemos 6 jogadores em 2 semanas. Eu quero que façam um levantamento. E eu não estou tapando o sol com a peneira e nem arrumando desculpas. Mas que equipe do Brasileirão perdeu 6 jogadores dessa forma? Para muitas equipes do mundo, perder 1 ou 2 jogadores já deixa um buraco enorme no time. É muito difícil. Estamos numa situação que temos que assumir, temos que bater de frente. Nós temos que assumir a responsabilidade, mas também temos que saber que alguns jogadores não conseguiram ter sequência e isso tem nos dificultado a conseguir uma boa estabilidade. Olha, Edilson, matematicamente falando, o Flamengo precisa vencer as próximas 4 rodadas para ter chances de ir para a fase de grupos da Copa Libertadores. Fazendo um leve retrospecto, foram 17 jogos. Nos últimos 17 jogos, foram 8 derrotas. Ou seja, hoje à noite, a vitória se faz muito importante para que o elenco, né, possa ficar um pouco mais tranquilo e também passar um pouco mais de tranquilidade para a sua torcida. Curitiba e Flamengo entram em campo logo mais às 9 horas da noite, Edilson. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Débora Cruz, aqui nos Donos da Bola. Alguém quer? Fala, né? É um jogo complicado, né? O Curitiba está aí lutando aí também para chegar aí na zona boa aí de classificação, mas o Flamengo precisa jogar.
O Flamengo não vem atuando bem fora de casa. Algum São tempo, praticamente né, três derrotas consecutivas. O Flamengo está precisando jogar há algum tempo. É, igual Eu acho que o jogo é dificílimo. O Flamengo, hoje, se for apontar, o Curitiba é favorito para a partida. Não, porque favorito em não, casa favorito é o Flamengo. tem conseguido bons resultados. Não, o favorito é o Flamengo. O Flamengo Tá tá na jogando frente em do casa, Curitiba. Ronaldo. Se o Flamengo jogasse aqui no falar que o Rio, Curitiba aí, é favorito. O Flamengo tem mais time que o Pelo amor Curitiba. de Deus, Roberto. Mas o Flamengo é Aí não favorito dá. em qualquer lugar que ele for também jogar. Falar que o Mostra Curitiba retrospecto foi favorito do os últimos Flamengo. jogos do Flamengo. Quantos jogos? A verdade é que o Flamengo precisa jogar. O Flamengo precisa reencontrar Mas ele tá um bom precisando jogar já há futebol. muito tempo, mas Entendeu? tem que aparecer, né? Já tem Eu a só volta não posso concordar, perdão, Nélio, com o Rueda dizer qual o time que perde 6 jogadores? Com o elenco que ele tem, Isso não é desculpa. não faz diferença. Não é Faz diferença no Botafogo perder 6 jogadores, no Fluminense, principalmente, no Vasco. perder 6 É que jogadores. no Flamengo o Isso Vasco não é maior. Aí não quando é- tem 6 não é jogadores, desculpas. 6 jogadores machucados, é maior ainda do que Vai os ter, outros. vai ter a Tem um volta monte do de machucado. Juan, vai ter a volta, né, praticamente Vamos ver. do Diego. Só Vai queria falando aí. dar uma Põe pra gente a informação. provável escalação do Queria Flamengo aí. dar Vamos uma lá. Vamos lá. informação. Pode Ninguém colocar. sabe. Duas Vai informações chutar. curtas, mas eficientes. Primeiro, o Flamengo não ganha algum tempo em Curitiba. E segundo, o Curitiba não perde há 5 jogos com o Marcelo Oliveira. Vamos lá, a Tá ser escalação do quebrado. Flamengo aí. Vamos Pelo lá. amor de Deus. Me ajuda aí, Ronaldo, que eu não consigo enxergar de jeito nenhum. O Flamengo é praticamente... Diego a mesma Alves coisa é o do goleiro. Alves. Diego Alves, Rodinei na Rodinei. lateral direita. deve o sair Rodolfo, O Rodolfo ali, e o agora eu tô René. começando a ver aqui. Vamos lá. Juan, René. Juan e René. William Arão, Cuejá. Cuejá e Paquetá, que deve fazer aquele meio ali se o Diego não jogar. O Everton Ribeiro pela direita, Viseu e o Everton pelo lado Mas ontem esquerdo. à noite surgiu uma notícia que o Márcio Araújo poderia entrar no lugar do Arão. Para dar mais. depois do protesto de ontem, É. Mas como o jogo é fora, a notícia surgiu Diego ontem. já chegou lá em o Curitiba. Roberto alegou que o Curitiba É, é o Diego favorito. Não deve pode, jogar. me perdoe, meu caro Roberto Dinamite, mas uma Por quê? equipe que está em 15º lugar, lutando para não exatamente. cair, Tem, não pode o Flamengo jogar e ela ser favorita contra o Flamengo. Ela joga em casa. Não importa, Mas mas é uma pode equipe jogar em inferior. casa, no estádio na Você- Alemanha. eles querem o botar Flamengo Flamengo tem que favorito ser, em tudo. mas é Não, favorito. não é. A verdade é essa, Não Roberto. é. É que você está falando Vamos falar que sobre Palpite, então. Um palpite aqui. Quanto vai ser o jogo, Você Ronaldo? é o Curitiba você- joga em casa, quando eu jogo- vem de bons resultados em casa. o favorito é o Se o Flamengo Flamengo jogasse sempre. em casa, eu ia falar que o Flamengo Vamos lá. era Palpite favorito. do jogo. Sempre. O Curitiba tem que sair, tem que ganhar o jogo. Tem que sair pro jogo. 2-1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Roberto. 2-1 Curitiba. Tá bom. Eu falo seca, Vai seca ser e diz, sim. não, tô secando não. Ô, Edilson, olha só, os últimos jogos do Curitiba em casa, ele ganhou, cara. novo Ganhou fenômeno. bem. Vai chegar os empatou últimos com o Bahia não. em Os casa. últimos não. Então tu não tem acompanhado o jogo do Curitiba. Tem Não acompanhado, tem. sim. Não Tem, Empatou com a tem. Ponte Preta na última rodada em Curitiba. Então, pelo amor de Deus. Mas não perdeu. Palpite, então, né? 2-0 Mengão. Tenho certeza aí que vai fazer uma boa partida. Flamengo ganha de quanto, Valdir? Não ganha não, é que você se engana. Lá no Couto Pereira, aquele ventinho nas costas, não ganha mesmo. 2-0 Curitiba. O que é esse negócio de ventinho? Acho que o Valdir conhece bem ventinho nas É costas. porque lá bate um vento pneumônico e pode atrapalhar o